Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Conectar os grandes eventos do mundo com as palavrinhas exatas que a gente usa para falar sobre eles. Vamos descobrir como a gramática, quem diria, pode ser uma ferramenta super poderosa para entender o mundo complexo em que a gente vive. Certo, vamos começar por aqui. A gente parte de uma situação bem tensa, né? Uma frase que reflete um mundo cheio de acontecimentos complicados que ainda estão se desenrolando. Essa frase que está na tela, ela captura um momento bem específico de crise. O material que deu origem a essa análise destaca um sentimento de ansiedade sobre esses temas. E olha, não são eventos simples, isolados, eles têm todo um histórico, sabe? Histórias que continuam nos afetando até hoje. E isso tudo leva a uma pergunta fundamental. Quando um acontecimento não está de fato encerrado, como é que a gente fala sobre ele do jeito certo? A linguagem que a gente escolhe acaba moldando a nossa percepção da realidade. Para a gente conseguir resolver esse quebra-cabeça, vamos primeiro dar um passo atrás e olhar para um exemplo mais simples. Como a língua funciona para eventos que já acabaram, que já são passado. Agora, olha que interessante a diferença de profundidade aqui neste slide. Uma pergunta, a da esquerda, pede basicamente um sim ou não. Já a outra, não. Ela é um convite para contar uma história, para dar detalhes. Pois é, o tempo verbal que a gente chama de simple past é perfeito para essas coisas que estão claramente terminadas. Pensa nas festas de fim de ano. Elas aconteceram, acabaram. Todo mundo sabe quando foi. O tempo ali é um fator conhecido e finalizado. Ponto. Então, aí que está o ponto crucial. O que acontece quando uma ação não está assim bem resolvida, guardadinha lá no passado? Como é que a gente descreve uma coisa que começou lá atrás, mas cujas consequências a gente ainda sente hoje? E é aqui que entra uma ferramenta bem mais sofisticada da nossa caixa de ferramentas da língua, o famoso Present Perfect. Esse tempo verbal foi criado exatamente para isso, para situações em que o passado tem um resultado direto, uma influência no presente. Ele é tipo uma ponte entre o que foi ontem e o que é agora. E a fórmula, como dá para ver, é bem simples, mas o poder que ela tem para comunicar uma ideia, é imenso. Diferente do Simple Past, o foco aqui muda completamente. Não é mais sobre um tempo específico lá atrás. O que importa agora é a experiência, a ação em si. A ênfase muda do quando para o que. Bora ver na prática como essa pequena mudança na gramática pode alterar totalmente o significado de uma frase. Perceba a diferença sutil, mas gigante aqui. Gone quer dizer que eles foram e ainda estão lá. A viagem não acabou. Já been significa que a pessoa foi e voltou. Ela agora tem a experiência de ter estado em Paris. Uma palavrinha muda todo o cenário. É a mesma lógica. I work é um fato, a pessoa trabalha lá agora. Mas I've worked conta uma história, fala de uma jornada profissional, uma experiência que formou quem a pessoa é hoje. Ok, agora que a ferramenta está mais clara, vamos voltar para o nosso problema inicial e aplicar essa lógica toda naquelas questões globais bem complexas. De repente, pronto. Temos a ferramenta perfeita para descrever situações que não simplesmente aconteceram. Elas têm evoluído. Elas vêm se desenvolvendo e continuam a impactar o presente. O conflito não é um ponto final no passado, ele é uma linha contínua. Essa tabela aqui resume a diferença de um jeito bem claro, né? O Simple Past é como se fosse uma foto de um momento que já acabou. Já o Present Perfect é aquela ponte que liga o passado ao presente, com foco na experiência ou no resultado. No fim das contas, a grande lição aqui é que dominar essas nuances não é só uma questão de gramática, não. É sobre dominar a nossa própria compreensão do mundo. É sobre ter precisão para descrever realidades que ainda estão acontecendo. Fica então uma reflexão. Será que estamos enxergando os eventos como coisas acabadas, lá do passado, ou como parte de uma história que ainda está se desenrolando e da qual a gente faz parte? A escolha, de certa forma, é nossa, e ela começa com as palavras que a gente usa.